essas foram as palavras, né, do técnico Fernando Diniz, pouco animado para ter o Brenner no elenco em 2026. É um jogador que definitivamente o Diniz gosta muito, já trabalhou no São Paulo e, ao meu ver, tende no Vasco da Gama também ao lado do Diniz a fazer uma excelente temporada, um excelente ano. Brenner vem aí. E tem a situação do Ryan, para fechar com você esse vídeo, que é uma grande perda que o Vasco poderá ter para a temporada de 2026. Hoje o que está acontecendo? O Ryan, ele recebeu uma proposta do Bournemouth, clube do futebol inglês, uma proposta tendo ao Ryan um contrato de 5 anos, uma grande valorização salarial e um projeto de carreira sólido. O Ryan, ele quer ficar o resto da vida nesse clube? Não. Só que esse clube inglês, nos últimos anos, é importante contextualizar um pouquinho para vocês quem é o Bournemouth. É um clube que tem por objetivo fazer exatamente esses movimentos de mercado. Contratar jogadores de uma liga inferior, como é o futebol brasileiro se comparado à Premier League, botar esse jogador para se adaptar na Premier League e logo em seguida vender para um clube grande, para um clube gigante europeu. Isso aconteceu recentemente, o clube inglês acertou uma venda bizarra para o Manchester City, e é isso que hoje o clube inglês Bournemouth ofereceu ao Ryan, e o Ryan aceitou o projeto. Definitivamente isso, o Ryan aceitou o projeto. Ontem, inclusive, a informação que eu até trouxe para vocês no pós-jogo é que o empresário que vem tocando as negociações já não queria que o Ryan entrasse em campo. A informação é que o empresário gostaria que o Ryan ficasse de fora da lista de relacionados de ontem, até com receio de uma lesão. Entretanto, partiu do atacante, né, estar em campo na estreia do estadual. Foi aí praticamente, sim, um jogo de despedida. Houve a presença na partida dos empresários dessa negociação, mas o camisa 77 quis entrar em campo, quis representar o Vasco, enquanto não assinou com o clube inglês. Mas, volto a repetir, amigo torcedor, é um clima de despedida. Ontem de manhã, o Ryan e o seu staff comunicaram aí ao Vasco, né, esse desejo de vestir a camisa do Bournemouth nessa próxima temporada, e hoje o Vasco vem conversando com o clube inglês para fechar essa negociação. O que hoje trava as tratativas? A questão financeira. O Vasco, ele recebeu do clube inglês uma sinalização de uma oferta de 35 milhões de euros, hoje 241 milhões de reais, valor considerado alto, mas o Vasco quer mais. O Vasco entende que o Ryan é um jogador que vale mais do que 35 milhões de euros. Então, o que o Vasco da Gama fez? Pediu novos valores por metas, por bônus. Valores esses de 15 milhões de euros, ou seja, uma negociação que poderia chegar a 50 milhões de euros, um valor que ultrapassaria a casa de 320 milhões de reais. O Vasco entende que o Ryan vale isso. Só que qual é a situação que hoje trava? O Bournemouth até aceitou esse novo contrato, né, com bônus por metas, com 15 milhões de euros por metas nas tratativas. Só que a situação, o Bournemouth colocou nessa porcentagem, né, que viria por bônus e metas difíceis de serem batidas. E aí o Vasco entendeu como não tem como fechar negócio dessa maneira. O Vasco tentou incluir esses bônus, o clube inglês aceitou discutir cláusulas por metas consideradas fora da realidade pelo Vasco da Gama, então hoje é a principal divergência. O clube inglês aceita colocar bônus 15 milhões de euros por metas, mas o Vasco entendeu que o clube inglês propôs é fora da realidade pelo Cruz Maltino. Então hoje essa é a principal divergência no momento. Porcentagem a mais de bônus por metas e também a informação é porcentagem de uma futura venda do jogador. Ou seja, o Vasco, além de ter o desejo, né, de ter 15 milhões de euros por bônus e metas durante o período que o Ryan ficar no clube inglês, o Vasco também quer ter uma porcentagem de uma futura venda do atleta, algo em torno de 20%. Ou seja, além da negociação poder chegar à casa de 50 milhões de euros, 320 milhões de reais, o Vasco ainda tem um desejo de ter um valor da futura venda do Ryan. Vamos supor, o Ryan se destaca no clube inglês, e esse é o objetivo. E é vendido para o Manchester City da vida, por um valor aí de 50 milhões de euros.
60 milhões de euros, 70 milhões de euros. E aí o Vasco terá direito ali a uma fatia dessa negociação. Então hoje esse é o grande entrave. O valor inicial o Vasco entendeu como ok, os 35 milhões de reais. O Vasco considera o desejo do Ryan de vestir a camisa do Bournemouth, mas o Vasco quer que os 15 milhões de euros que estão sendo colocados à mesa por metas durante o tempo de contrato sejam metas que o Vasco entenda como consideráveis, e além disso o Vasco também quer um valor de mais-valia, ou seja, um valor, caso o Ryan, né, seja vendido futuramente pelo clube inglês, venha a ser destinado também aos cofres do nosso Vasco. Hoje, esse é o único empecilho, porque o Ryan quer sair, a diretoria está respeitando o desejo do jogador e o Vasco aguarda. Enquanto isso, o Diniz segue tentando convencer o Ryan a ficar. E ontem, essa foi inclusive uma das tônicas da entrevista coletiva. O Diniz falando que o Ryan sair do Vasco em 2026 é um grande erro. Se liga só. E em relação ao Ryan, eu acho o seguinte, desde que eu cheguei aqui, eu vi um potencial imenso no Ryan. E essa imensidão de potencial está só no começo. Não acho que é o momento do Ryan sair para nenhum time e por nenhum valor nesse momento. Acho que ele é um jogador que eu falo desportivamente e falo também pela ligação que eu tenho com ele, que é muito próxima. Se fosse meu filho, ele jamais sairia do Vasco nesse momento. Eu acho que o Ryan, ele merece, mais de qualquer coisa, ele merece ficar no Vasco e o Vasco merece que ele fique. Eu acho que esse início dele de hoje é uma amostra daquilo que pode acontecer nessa temporada. O Ryan tem tudo para se afirmar de maneira contundente no futebol brasileiro e mais bem preparado para desbravar o mercado europeu. O potencial do Ryan é para ser um dos maiores jogadores do mundo, na minha opinião. Ele tem tudo, tem tudo. E eu gosto muito do Ryan, como pessoa também, muito. Eu tenho, desde o primeiro dia que a gente se encontrou, é uma química muito forte. Eu torço, estou fazendo força para que o Ryan permaneça no Vasco. Tá aí, amigo vascaíno, você concorda com as palavras do técnico Fernando Diniz? O Diniz falou, botou na mesa, não teve medo de falar e tá aí. Bom, agora eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante. Segundo vídeo, né? Aliás, o primeiro vídeo dessa sexta-feira normalmente é o segundo vídeo. Hoje não tivemos o Acorda Vascão, porque ontem eu cheguei quase 2 horas da manhã em casa, então decidi ficar tranquilo, relaxar, descansar, foi uma semana. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.